Classificação de movimentos. Iniciaremos nossos estudos classificando o movimento das partículas a partir das suas funções horárias polinomiais. Um movimento muito importante é o movimento uniforme. Aqui não discutiremos as propriedades físicas do movimento uniforme, mas apenas e tão somente as propriedades matemáticas das funções horárias que o caracterizam. Então vamos lá. No movimento uniforme, a posição em função do tempo é dada pela expressão geral S igual a B mais A vezes T, onde A é um número, um coeficiente diferente de zero, podendo ser positivo ou negativo. B pode ser inclusive igual a zero. Em outras palavras, a posição em função do tempo no movimento uniforme é um polinômio de primeiro grau. Dizemos que no movimento uniforme, a posição da partícula varia linearmente com o tempo. Lembremos o recurso matemático da derivada. Sabemos que quando derivamos a função horária dos espaços, obtemos a função horária da velocidade escalar. Então, a derivada do espaço em relação ao tempo nos gerará a velocidade escalar, a função horária da velocidade escalar do movimento uniforme. Bem, vamos lembrar rapidamente o processo de derivada de polinômios. Então temos que S é igual a B mais A vezes T. Podemos reescrever esse polinômio de primeiro grau da seguinte forma: S igual a B vezes T elevado a zero mais A vezes T elevado à primeira. B é o termo independente do polinômio. O processo de derivada é simples. A derivada de espaço em relação ao tempo gerará a função horária da velocidade escalar. Lembremos. Regra geral, pega-se o expoente, passa-se multiplicando o coeficiente e do expoente subtrai-se 1. O mesmo fazendo com o próximo termo. Expoente 1, 1 vezes o coeficiente mais A vezes T elevado a 1 menos 1. Ora, 1 menos 1, 0. Qualquer termo elevado a 0, 1. 0 vezes esse termo, 0. Então, a derivada será 0 mais 1 vezes A vezes T elevado a 0, ou seja, V igual a A. Portanto, no movimento uniforme, a velocidade escalar é igual a um número diferente de zero, podendo ser ele positivo ou negativo. Ou seja, a velocidade escalar não varia com o tempo. É uma função constante e diferente de zero. Se derivarmos a função horária da velocidade escalar, obteremos a função horária da aceleração escalar. Vamos derivar, então, a função v igual a A, a função constante. Podemos escrever v igual a A da seguinte forma: v igual a A vezes t elevado a zero. Aplicando-se a regra da derivada, vamos encontrar a aceleração escalar. Derivando a velocidade, encontraremos a aceleração escalar. Regra básica: expoente passa multiplicando 0 vezes A vezes t elevado a 0 menos 1. 0 vezes esse termo é igual a 0. Logo, no movimento uniforme, a aceleração escalar é igual a 0. É uma função constante e nula. De fato, lembre-se que a aceleração escalar é uma grandeza física que mede a alteração do valor da velocidade escalar com o tempo. Ora, se no movimento uniforme, algebricamente, a velocidade escalar é constante, a aceleração escalar será nula. É importante ressaltar ao aluno que deve-se falar aceleração escalar nula e não simplesmente aceleração nula. Movimento uniforme é aquele que possui aceleração escalar nula, ou seja, o valor da velocidade escalar não varia com o tempo. O próximo movimento a ser classificado é o movimento uniformemente variado. O termo variado nos remete ao fato de que a velocidade escalar não é constante. Portanto, é antagônico a dizer movimento uniforme. O movimento uniformemente variado
é aquele que a função horária dos espaços é um polinômio de segundo grau, do tipo c mais bt mais a até o quadrado, onde o coeficiente a é diferente de zero, podendo ser um número positivo ou negativo. Função de segundo grau. Se derivarmos a função horária dos espaços, vamos obter a função horária da velocidade escalar. Utilizemos a regra da derivada novamente, de polinômios. Temos que a posição em função do tempo é dada por c mais bt mais a até o quadrado, com a diferente de zero. Podemos reescrever a função da seguinte maneira: c vezes t elevado a zero, mais b vezes t elevado à primeira, mais a vezes t ao quadrado. Vamos aplicar a regra geral da derivada de polinômios. Derivada de espaço em relação ao tempo é a velocidade escalar. Então teremos o expoente zero vezes c vezes t elevado a zero menos 1, o expoente 1 vezes mais b vezes t elevado a 1 menos 1, o expoente 2 vezes mais a vezes t elevado a 2 menos 1. Horas. 0 vezes esses termos, 0. 1 vezes b, b. 1 menos 1, 0. T elevado a 0, 1. Então, 1 vezes b vezes 1, b. 2 vezes a, 2a. 2 menos 1, expoente 1. T a primeira. Então, a derivada dos espaços da posição em função do tempo do movimento uniformemente variado gerará uma função v igual a b mais 2at. Ou seja, sendo a diferente de zero, a velocidade escalar em função do tempo de um movimento uniformemente variado é uma função de primeiro grau. Se derivarmos a função da velocidade escalar, vamos obter a função da aceleração escalar. Bem, vamos lá. Vamos reescrever esta função matemática. b vezes t elevado a zero, mais 2 vezes a vezes t a primeira. A derivada da velocidade escalar em função do tempo será a aceleração escalar, ou seja, a função horária da aceleração escalar. A aceleração escalar, gama. Derivada de b vezes t elevado a zero, 0 vezes b vezes t elevado a zero menos 1. É a própria regra da derivada, como já tínhamos aplicado antes. Derivada de 2 vezes a vezes t a primeira, 1 vezes 2 vezes a vezes t elevado a 1 menos 1. Horas. Simplificando, teremos 0 vezes esse termo, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes a, 2a. 1 menos 1, 0. T elevado a 0, 1. Então, temos que esse produto resulta em 2 vezes a. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é igual a 2 vezes a, onde a é um número diferente de zero. Portanto, gama pode ser um número positivo ou negativo. A aceleração escalar no move é uma função constante e diferente de zero. Vamos fazer uma pequena lembrança. Movimento uniforme, caracterizado por posição em função do tempo, de primeiro grau. Velocidade escalar constante, aceleração escalar nula. Movimento uniformemente variado, posição em função do tempo, segundo grau. Velocidade em função do tempo, primeiro grau. E aceleração escalar constante e diferente de zero. Movimento variado. Movimento variado, em nosso estudo, é todo aquele que a função horária dos espaços é um polinômio de grau n superior a 2. Lembre-se que se a posição em função do tempo for um polinômio de grau igual a 2, segundo grau, o movimento será chamado de uniformemente variado. Aqui temos um polinômio de grau superior a 2, terceiro grau, quarto grau, etc. A derivada da função horária dos espaços no movimento variado gerará uma função horária de velocidade escalar, que é um polinômio de grau imediatamente inferior ao anterior. Por exemplo, se a função horária dos espaços é de terceiro grau, a função horária da velocidade escalar será de segundo grau.
Se derivarmos a função horária da velocidade escalar, vamos obter a função horária da aceleração escalar, que será um polinômio de grau imediatamente inferior ao anterior. Portanto, se a função horária dos espaços for de grau igual a 3, a função horária da velocidade escalar, que rege esse movimento, será de grau 2. E a função horária da aceleração escalar será de grau 1, primeiro grau. Pode-se dizer que o movimento uniformemente variado é aquele que a aceleração escalar é constante. Já o movimento variado é aquele que a aceleração escalar varia com o passar do tempo. Observe a diferença. Movimento variado, a função horária dos espaços, é um polinômio de grau superior a 2. Uma partícula obedece à seguinte função horária dos espaços: S igual a 2 menos 3t mais 5 vezes t ao quadrado no sistema internacional. A respeito do movimento descrito pela partícula em relação ao referencial adotado, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação: a trajetória da partícula é um arco de parábola. Bem, a afirmativa é falsa, pois a partir da função horária dos espaços, seja lá qual for ela, é impossível se determinar a forma da trajetória. Afirmação 2. O movimento da partícula se dá com velocidade escalar constante, pois trata-se de uma função horária dos espaços no movimento uniforme. A função horária dos espaços fornecida é de segundo grau, é um polinômio de segundo grau. Portanto, o movimento é uniformemente variado e não um movimento uniforme. Nesse caso, a velocidade escalar varia linearmente com o tempo. Só lembrando, se temos a equação horária dos espaços e aplicamos o recurso da derivada de polinômio, vamos encontrar a equação da velocidade, derivada de 2, 0, derivada de menos 3t, menos 3, derivada de mais 5t ao quadrado, mais 10t. É a regra da derivada, que já falamos várias vezes nas aulas anteriores. Portanto, afirmativa falsa, o movimento não é uniforme. 3. A aceleração escalar da partícula é constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, vejamos. Se temos a equação da velocidade, obtida por derivada da função horária dos espaços, e novamente derivarmos essa função, vamos encontrar a aceleração escalar. Ora, derivada de menos 3, 0, derivada de 10t, 10. Então a aceleração escalar nesse movimento é de 10 metros por segundo ao quadrado e constante. De fato, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante, ou seja, a velocidade escalar varia linearmente com o tempo. No caso desse exercício, a cada segundo, a velocidade escalar varia de mais 10 metros por segundo. Daí a aceleração escalar ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Afirmativa, então, verdadeira. Uma partícula descreve trajetória circular em relação à Terra, obedecendo a seguinte função horária dos espaços: S igual a 4 menos 2t. Julgue as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa: como a posição em função do tempo é de primeiro grau, a partícula descreve movimento circular e uniforme em relação à Terra. Muito bem, foi dito no texto que a trajetória descrita pela partícula em relação à Terra é circular. E observamos que a posição em função do tempo é de fato de primeiro grau. Logo, a afirmativa é correta. A partícula descreve movimento circular e uniforme em relação à Terra. 2. A aceleração da partícula em relação à Terra é nula. Aí deve-se tomar o máximo de cuidado. No movimento uniforme, a aceleração escalar é nula. A aceleração escalar é aquela que mede a alteração do valor da velocidade escalar com o passar do tempo. De fato, nesse movimento, se derivarmos a função horária dos espaços, vamos encontrar a velocidade escalar, derivada de 4, 0, derivada de menos 2t, menos 2 metros por segundo. Então, a velocidade escalar nesse movimento é sempre constante igual a menos 2 metros por segundo. Se derivarmos a velocidade escalar, encontraremos a aceleração escalar, que é nula.
No entanto, quando dizemos que no movimento uniforme a aceleração escalar é nula, não podemos necessariamente afirmar que não há aceleração, já que a aceleração é uma grandeza física que mede a alteração não só do valor da velocidade escalar, mas também da direção da velocidade, da direção do vetor velocidade. Como o movimento descrito pela partícula em relação à Terra não é retilíneo, certamente a partícula possui aceleração, não a aceleração escalar, já que trata-se de um movimento uniforme, mas a outra componente de aceleração, que chamaremos no futuro de aceleração centrípeta. O aluno deve lembrar que o único movimento descrito por uma partícula em relação à Terra que não há aceleração é o movimento retilíneo e uniforme. Portanto, afirmativa falsa. 3. A posição inicial da partícula é 4 metros. Vamos lembrar, a posição inicial é aquela ocupada pela partícula na origem dos tempos. Então vamos calcular. A posição é igual a 4 menos 2t. Então, para t igual a 0, nós temos que a posição inicial, aqui chamada de S0, será 4 menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0, 0. Então a posição inicial é 4 metros. Portanto, afirmativa verdadeira. O sentido do movimento da partícula sob a trajetória por ela descrita quando é orientada também recebe uma nomenclatura especial. Dado uma trajetória descrita por uma partícula, e localiza-se a partícula em relação a um ponto de referência estabelecido na trajetória, a origem dos espaços. No caso, as posições são crescentes da esquerda para a direita ao longo da trajetória e decrescentes da direita para a esquerda. Caso a partícula mova-se no sentido crescente das posições, o movimento da partícula nesse instante é chamado de progressivo. E, por convenção, a velocidade escalar da partícula será positiva. Se, no entanto, a partícula mover-se no sentido decrescente das posições, diremos que o movimento passou a ser retrógrado e, por convenção, a velocidade escalar é negativa. Então, concluímos que o sinal da velocidade escalar indica o sentido de movimento da partícula em relação a um ponto de referência adotado sobre a trajetória. Se a velocidade escalar for positiva, a partícula naquele instante move-se da posição menor para a posição maior. Caso a velocidade escalar seja negativa, ela move-se naquele instante da posição maior ao longo da trajetória para a posição menor. Se em certo instante houver inversão do sentido de movimento, então, imediatamente antes e depois da inversão do sentido de movimento, do instante em que ocorreu a inversão, o sinal da velocidade escalar se alterará. Ora, se antes da inversão o sinal é negativo, passará a ser positivo após a inversão. Se antes da inversão do sentido de movimento o sinal é positivo, passará a ser negativo. Para que ocorra a inversão do sentido do movimento, é necessário que, em determinado momento, a velocidade escalar se anule. Ou seja, o instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento, a velocidade escalar da partícula torna-se nula. O gráfico a seguir relaciona a posição de uma partícula ao longo da trajetória descrita com o passar do tempo. Classifique o movimento descrito pela partícula no intervalo de 0 a 2 segundos. Bem, vamos lá. Primeiro passo. A posição em função do tempo é uma função de primeiro grau, pois o gráfico das grandezas gera um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. E sabemos que quando a posição em função do tempo é de primeiro grau, o movimento é uniforme. O movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar é constante, ou, em outras palavras, a posição em função do tempo é de primeiro grau. Podemos observar facilmente que, com o passar do tempo, as posições são crescentes,
Para t igual a 0, a posição é menos 5. Para t igual a 2, a posição é 3. Ou seja, do instante 0 ao instante 2 segundos, as posições vão tornando-se cada vez maiores, ou seja, a posição ocupada pelo corpo é crescente. Daí dizermos que o movimento é chamado de progressivo. Logo, temos nesse gráfico retratado o movimento uniforme decorrente da função horária dos espaços que o caracteriza ser de primeiro grau e progressivo, decorrente do fato de que, com o passar do tempo, as posições são crescentes. Uma partícula descreve trajetória retilínea obedecendo à função horária dos espaços representada no gráfico a seguir. Com base nesse gráfico, julgue as afirmações 1, 2, 3, 4 como verdadeiras ou falsas. Então, primeira e segunda afirmação. Primeira, o movimento descrito pela partícula em relação ao referencial adotado é uniforme. Já a segunda afirmação diz que o movimento descrito pela partícula em relação ao referencial adotado é uniformemente variável. Bem, observando o gráfico, vemos que trata-se de um arco de parábola, ou seja, a posição em função do tempo é um arco de parábola. Logo, sabemos que a posição em função do tempo é de segundo grau. Se a posição em função do tempo é de segundo grau, o movimento descrito pela partícula é uniformemente variado. Logo, a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. Lembre-se, movimento uniforme é aquele cuja posição em função do tempo é de primeiro grau, e o gráfico representativo de uma função de primeiro grau é um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Já, movimento uniformemente variado, a posição em função do tempo é de segundo grau e teremos um arco de parábola, que pode ter concavidade para cima ou para baixo, como representado nessa figura. Terceira afirmativa. Para instantes entre 0 e t2, o movimento é progressivo. Bem, vejamos. Para o instante t igual a 0, a posição é S0, uma posição negativa. Para um instante ta qualquer, a posição é um valor SA maior do que S0. Para um instante tb posterior a ta, a posição SB é maior do que SA. Para um instante tc maior do que tb, a posição SC é maior do que SB. E assim sucessivamente. Ou seja, no intervalo de tempo de 0 a t2, com o passar do tempo, o gráfico registra aumento do valor da posição, ou seja, as posições são crescentes. Logo, o movimento é progressivo. A afirmativa é verdadeira. Afirmação 4. No instante t igual a t2, há inversão do sentido de movimento. Bem, observamos que, do instante 0 ao instante t2, o movimento é progressivo, pois as posições são crescentes. A partir do instante t2, observamos que, para um instante td, a posição SD é menor do que a posição S2. Para um instante TE, a posição é ainda menor do que SD. Ou seja, a partir do instante t2, observamos que, com o passar do tempo, as posições são decrescentes, ou seja, o movimento tornou-se retrógrado. Então, se no intervalo de tempo de 0 a t2 o movimento era progressivo e do instante t2 em diante o movimento passa a ser retrógrado, certamente houve inversão do sentido de movimento no instante t2. A afirmativa é verdadeira. Em geral, afirmamos que, se há inversão do sentido de movimento num movimento uniformemente variado, definimos o instante de inversão como sendo aquele que caracteriza o vértice do arco de parábola. A variação do módulo da velocidade escalar da partícula também implica numa nomenclatura especial.
C. O módulo da velocidade escalar da partícula aumentar com o passar do tempo. Veja bem que eu citei o termo módulo. O movimento será chamado de acelerado. Observamos o módulo da variação da velocidade escalar, pois o sinal da velocidade escalar apenas indica o sentido de movimento da partícula. Então, se o módulo da velocidade escalar aumentar com o passar do tempo, o movimento será chamado de acelerado. Caso isso ocorra, a velocidade escalar e a aceleração escalar no instante considerado possuem sinais iguais, ambas positivas ou ambas negativas. Logo, o produto das duas grandezas é positivo. Caso o módulo da velocidade escalar diminua com o passar do tempo, diremos que o movimento é retardado. Nesse caso, os sinais da velocidade escalar e da aceleração escalar, no instante considerado, são opostos. Então, o produto das duas grandezas é negativo. Considere as afirmações a respeito da aceleração escalar de um móvel. 1. A aceleração escalar negativa significa que o móvel se desloca no sentido negativo da trajetória. Bem, primeiro vamos lembrar que esse termo, sentido negativo da trajetória, significa sentido decrescente das posições. Já o termo, sentido positivo da trajetória, significa sentido crescente das posições. Dito isso, vamos lembrar também que o sinal da aceleração escalar nada tem a ver com o sentido de movimento da partícula sobre a trajetória. É o sinal da velocidade escalar que indica o sentido de movimento. Portanto, se a velocidade escalar for positiva, o sentido de movimento é positivo da trajetória, ou seja, o sentido de movimento é o sentido das posições crescentes. Se a velocidade escalar for negativa, o sentido de movimento é o sentido negativo da trajetória, ou seja, é o sentido das posições decrescentes. No primeiro caso, velocidade escalar positiva, movimento progressivo. No segundo caso, velocidade escalar negativa, movimento retrógrado. Portanto, a afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. A aceleração escalar negativa significa que o móvel se move cada vez mais lentamente, ou seja, em movimento retardado. Este é um erro comum entre os alunos. Preste atenção. Só podemos dizer se o movimento é acelerado, ou seja, se o módulo da velocidade escalar da partícula está aumentando, ou se o movimento é retardado, o módulo da velocidade escalar está diminuindo, algebricamente, se temos, ao mesmo tempo, o sinal da aceleração escalar e o sinal da velocidade escalar. Ou seja, se o sinal da aceleração escalar e da velocidade escalar em certo instante forem iguais, o movimento será acelerado. Se o sinal da aceleração escalar e o sinal da velocidade escalar forem opostos num certo instante, o movimento será retardado. Então, apenas com posse do sinal da aceleração escalar, não é possível classificar o movimento como acelerado ou retardado. Portanto, afirmação falsa. O sinal positivo ou negativo da aceleração escalar não indica o sentido de movimento. De fato, o sinal da aceleração escalar nada tem a ver com o sentido de movimento da partícula sob a trajetória orientada. É o sinal da velocidade escalar que indica o sentido de movimento. Portanto, afirmação verdadeira. Alternativa correta, C. O gráfico a seguir relaciona a velocidade escalar de uma partícula com o passar do tempo. Classifique o movimento da partícula nos seguintes intervalos de tempo.
1. No intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. Neste intervalo de tempo, observamos que a velocidade varia linearmente com o tempo. Ou seja, no intervalo de 0 a 2 segundos, a velocidade é uma função de primeiro grau em relação ao tempo. Portanto, o movimento é uniformemente variado. Com o auxílio de uma tabela, vamos determinar nos instantes t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2 as velocidades escalares indicadas no gráfico e o módulo das velocidades escalares. Então, por exemplo, para t igual a 0, observamos que a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Em módulo, equivale a 4 metros por segundo. Para o instante t igual a 1, observamos que a velocidade escalar é de menos 2 metros por segundo. Em módulo, equivale a 2 metros por segundo. Para t igual a 2, a velocidade escalar tornou-se zero. Em módulo, zero. Então, observamos que no intervalo de tempo compreendido de 0 a 2 segundos, em qualquer instante, temos velocidades negativas com exceção do instante t igual a 2. Ora, se a velocidade escalar é negativa nesse intervalo de tempo compreendido de 0 até 2 segundos, o movimento é necessariamente retrógrado. Também observamos que, com o passar do tempo, o módulo da velocidade escalar está diminuindo de 4 para 2 para 0. Isso ocorre em intervalos de tempo iguais a 1 segundo. Então, se o módulo da velocidade escalar diminui com o passar do tempo, dizemos que o movimento é retardado. Então, o movimento nesse trecho será caracterizado como retrógrado e uniformemente retardado. Agora vamos classificar o movimento no intervalo de tempo compreendido de 2 a 4 segundos. Novamente observamos que nesse intervalo de tempo, a velocidade varia linearmente com o tempo. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado. A velocidade é uma função de primeiro grau em relação ao tempo. Observe também que trata-se do mesmo tipo de movimento que ocorria do instante 0 ao instante 2. Ou seja, do instante 0 ao instante 4, temos o mesmo movimento uniformemente variado. Agora, com o auxílio da tabela, vamos coletar os valores das velocidades no instante t igual a 2, t igual a 3 e t igual a 4. Para t igual a 2, a velocidade escalar é 0. Em módulo, a velocidade é igual a 0. Para t igual a 3, a velocidade escalar é igual a 2 metros por segundo. Em módulo 2. Para t igual a 4, a velocidade é 4. Em módulo 4 horas. Então, observamos que no intervalo de tempo compreendido de 2 a 4 segundos, as velocidades escalares são positivas, caracterizando então que o movimento é progressivo. Então, no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos, tivemos uma inversão do sentido de movimento. Temos então um movimento uniformemente variado com inversão do sentido. Ora, de 0 a 2 segundos, o movimento era retrógrado. E de 2 a 4 segundos, o movimento passou a ser progressivo. Então, no instante t igual a 2, quando a velocidade escalar se anulou, ocorreu a inversão do sentido de movimento. Também observamos que nesse intervalo de tempo, o módulo da velocidade escalar está aumentando. Do instante 2 ao instante 4, o módulo da velocidade aumenta. Logo, o movimento é acelerado. Então, nesse trecho, temos um movimento progressivo e uniformemente acelerado. Agora vamos classificar o movimento no intervalo de tempo de 4 a 6 segundos. Bem, no intervalo de tempo de 4 a 6 segundos, observamos que a velocidade em função do tempo é constante diferente de zero. Ou seja, temos uma função constante diferente de zero, caracterizando, portanto, que o movimento é uniforme. Lembre-se que um movimento uniforme é aquele que a velocidade escalar é constante no intervalo de tempo considerado.
Também percebemos que nesse intervalo de tempo a velocidade escalar é sempre positiva, 4. Logo, o movimento é progressivo. Então, dizemos que no intervalo de 4 a 6 segundos o movimento é progressivo e uniforme. Agora vamos classificar o movimento no intervalo de tempo de 6 a 8 segundos. Muito bem. Primeiramente, observe que a velocidade volta a variar linearmente com o tempo, ou seja, a velocidade em função do tempo é uma função de primeiro grau. Logo, trata-se de um movimento uniformemente variado. Novamente, com o auxílio da tabela, vamos caracterizar as velocidades escalares nos instantes 6, 7 e 8. No instante 6, a velocidade escalar é de 4 metros por segundo, em módulo 4. No instante 7, a velocidade escalar é de 2 metros por segundo, em módulo 2. No instante 8, a velocidade escalar é de 0 metros. Então, nós temos que, neste intervalo de tempo de 6 a 8, as velocidades escalares estão todas acima do eixo dos tempos. Portanto, são velocidades escalares positivas, caracterizando o movimento como progressivo. Observamos que, em módulo, a velocidade escalar está diminuindo. Então, dizemos que, nesse intervalo de tempo, o movimento é retardado. Logo, neste intervalo de tempo de 6 a 8 segundos, temos um movimento progressivo e uniformemente retardado. Vamos classificar agora o movimento no intervalo de tempo de 8 a 9 segundos. Bem, de 8 a 9 segundos, a velocidade continua variando linearmente com o tempo, como ocorria de 6 a 8 segundos. Aliás, trata-se do mesmo movimento, ou seja, um movimento uniformemente variado. Do instante 6 ao instante 9, temos o mesmo move. O detalhe é que, no instante t igual a 8 segundos, ocorrerá a inversão do sentido de movimento, assim como ocorreu no instante t igual a 2 segundos. Observe bem, imediatamente antes do instante t igual a 2, as velocidades eram negativas, e após o instante t igual a 2, as velocidades passaram a ser positivas, ou seja, o movimento que era retrógrado passou a ser progressivo. Agora, no instante t igual a 8, imediatamente antes, as velocidades eram positivas, o movimento era progressivo, e passaram a ser negativas, o movimento passou a ser retrógrado. De fato, para t igual a 8 segundos, a velocidade escalar é 0 em módulo 0. Para t igual a 9, a velocidade é menos 2 metros por segundo, em módulo 2. Portanto, de 8 a 9 segundos, temos um movimento cuja velocidade escalar é negativa, movimento retrógrado, obviamente com exceção do instante t igual a 8, em que ocorre a inversão do sentido do movimento. Observamos que o módulo da velocidade escalar do instante 8 ao instante 9 aumenta. Portanto, o movimento é acelerado. Então, no intervalo de tempo de 8 a 9, temos um movimento retrógrado, já que a velocidade escalar é negativa, e uniformemente acelerado, já que o módulo da velocidade escalar nesse intervalo de tempo aumenta. Temos então, agora, algumas questões típicas de classificação de movimento a partir das funções horárias do espaço. Uma partícula está em movimento com a equação horária dos espaços dada por S igual a 20 menos 10t menos 4t ao quadrado no sistema internacional. Na origem dos tempos, lembre-se que a origem dos tempos é o valor de t igual a 0. O movimento da partícula é, bem, vejamos. A posição em função do tempo é de segundo grau. Logo, trata-se de um movimento uniformemente variado. A alternativa A já está errada. O movimento não é uniforme. Para o movimento ser uniforme, a função horária dos espaços, a posição em função do tempo, tem que ser de primeiro grau. Se derivarmos a função horária dos espaços, encontraremos a função horária da velocidade escalar. Derivada de 20, 0. Derivada de menos 10t, menos 10.
derivada de menos 4t ao quadrado menos 8t. Ora, no instante t igual a zero, na origem dos tempos, teremos que a velocidade que chamei de v0 será menos 10 menos 8 vezes zero. Ora, menos 8 vezes zero, zero. Menos 10 vezes menos zero, menos 10 metros por segundo. Observe que a velocidade escalar, então, no instante t igual a zero é negativa, o que significa que o movimento, nesse instante, é retrógrado, ou seja, nesse instante, a partícula está movendo-se da posição maior para a posição menor. Se derivarmos novamente a função da velocidade escalar, vamos encontrar a aceleração escalar. Derivada de menos 10, zero. Derivada de menos 8t, menos 8. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é uma função constante diferente de zero, ou seja, ela não depende do tempo. A aceleração escalar é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Agora, tome muito cuidado. O sinal da aceleração escalar nada nos dirá sobre o tipo de movimento que a partícula executa no instante t igual a zero. É necessário observar o sinal da velocidade escalar e da aceleração escalar. Então, no instante t igual a zero, a velocidade escalar é um número negativo, menos 10 metros por segundo. E, em qualquer instante, inclusive no instante t igual a zero, a aceleração escalar é também um número negativo. Quando temos, num certo instante, velocidade e aceleração escalar com sinais iguais, nesse caso ambos negativos, o movimento é dito acelerado. Portanto, alternativa correta, alternativa D. Um projétil lançado verticalmente para cima da janela de um prédio tem altura relativa ao solo, posição do projétil em relação ao solo, variando com o tempo segundo a relação h igual a 30 mais 25t menos 5t ao quadrado no sistema internacional. No instante t, 1 igual a 3 segundos, o movimento do projétil é de que tipo? Bem, vamos lá. Inicialmente, lembre-se que, se a posição em função do tempo é de segundo grau, o movimento é uniformemente variado. Portanto, descartamos a alternativa E, que diz que o movimento é uniforme. Se derivarmos a função horária dos espaços, encontraremos a função da velocidade escalar. Derivada de 30, 0. Derivada de 25t, 25. Derivada de menos 5t ao quadrado, menos 10t. Então, para t igual a 3, teremos a seguinte velocidade escalar. 25 menos 10 vezes 3 segundos. T igual a 3. Ora, 25 menos 30, menos 5 metros por segundo. Logo, nesse instante, o movimento é retrógrado, ou seja, a partícula está movendo-se da altura maior para a altura menor. Ela está retornando ao ponto de lançamento. Se derivarmos a função da velocidade, encontraremos a aceleração escalar. Derivada de 25, 0. Derivada de menos 10t, menos 10. No move, a aceleração escalar é constante diferente de zero. Ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado, nesse caso. Então, temos que a velocidade escalar no instante t igual a 3 é negativa. E a aceleração escalar em qualquer instante também é negativa. Ora, se os sinais de v e gama são iguais, o movimento naquele instante é acelerado. Então, nós temos um movimento ao mesmo tempo progressivo e acelerado. Aliás, temos um movimento retrógrado e acelerado no instante t igual a 3. Portanto, a alternativa certa, B de bola. Uma partícula está em movimento com a equação horária dos espaços dada por S igual a 10 mais 10t menos 4t ao quadrado. No instante t, 1 igual a 1 segundo, qual é o movimento da partícula? Classifique o movimento. Muito bem, novamente, temos uma função horária dos espaços de segundo grau. Logo, temos um movimento uniformemente variado. Se derivarmos a função horária dos espaços, encontraremos a função da velocidade escalar. Derivada de 10, 0. Derivada de 10t, 10. Derivada de menos 4t ao quadrado, menos 8t. Então, no instante t igual a 1,
nós teremos que a velocidade escalar, que chamei de V1, será 10 menos 8 vezes 1. Ora, 10 menos 8, 2 metros por segundo. Então, nesse instante, a velocidade escalar é um número positivo. Logo, dizemos que o movimento nesse instante é progressivo. Se derivarmos a função horária da velocidade escalar, encontraremos a aceleração escalar. Derivada de 10, 0. Derivada de menos 8t, menos 8. Observe que a aceleração escalar é constante diferente de zero. Em qualquer instante é menos 8 metros por segundo ao quadrado. Logo, a velocidade escalar no instante t igual a 1 é positiva e a aceleração escalar é negativa. Como os sinais são opostos, de V e gama, o movimento nesse instante é retardado. Portanto, no instante t igual a 1, o movimento da partícula é progressivo e retardado. Alternativa certa, C. Uma partícula está em movimento de modo que a função horária dos espaços é dada por S igual a 1t ao cubo menos 3t, no Sistema Internacional. Responda aos quesitos que se seguem. A partir de que instante a partícula inverte o sentido do seu movimento? Bem, nesse tipo de questão, basta-se determinar o instante em que a velocidade escalar torna-se zero. Para encontrar a função horária da velocidade escalar, basta derivarmos a função horária dos espaços, utilizando a regra de derivada que já é conhecida do aluno. Derivada de 1t ao cubo, 3 vezes t ao quadrado. Derivada de menos 3t, menos 3. Queremos determinar o instante em que a velocidade escalar se anula, para a partir daí ela inverter o sentido de movimento sobre a trajetória orientada. Então vamos impor a v o valor de zero. Então 0 é igual a 3t ao quadrado menos 3. Podemos encontrar facilmente o instante isolando 3t ao quadrado. 3t ao quadrado é igual a 3. Então t ao quadrado é igual a 3 dividido por 3. 1. Se t ao quadrado é igual a 1, t é igual a raiz quadrada de 1, portanto 1 segundo. Então, em instantes imediatamente anteriores a 1 segundo, o sinal da velocidade escalar é diferente do sinal da velocidade escalar para tempos imediatamente posteriores a 1 segundo, porque há a inversão do sentido de movimento a partir desse instante t igual a 1. Questão B. Vamos classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado no instante t igual a 2. Para isso, precisamos saber o sinal da velocidade escalar no instante t igual a 2. Já possuímos a função da velocidade, então basta substituir. 3 vezes 2 ao quadrado menos 3. Nós vamos encontrar uma velocidade de 9 metros por segundo. Se a velocidade é um número positivo, então dizemos corretamente que naquele instante a partícula está caminhando da posição menor para a posição maior. O movimento é um movimento progressivo. Agora vamos calcular a aceleração escalar. Basta derivarmos a função da velocidade. Derivada de 3t ao quadrado, 6t. Derivada de menos 3, 0. Então, nesse caso, a aceleração escalar varia com o tempo. Trata-se de um movimento variado. Então, para t igual a 2, a aceleração escalar é igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Ora, se a velocidade escalar é positiva e se a aceleração escalar é positiva no instante t igual a 2, então, como possuem o mesmo sinal, o movimento será acelerado. Então, este movimento descrito por esta função é um movimento variado, progressivo e acelerado no instante t igual a 2.